E futuramente temos o lançamento de mais uma saga do Batman. Não pode faltar todo mês o lançamento dessa revistinha batuta aí, né? Às vezes a editora Panini dá adiada, às vezes dá aquela atrasada, mas tem que ter um anúncio todo mês, obviamente. A saga do Batman já é um patrimônio histórico devidamente tombado, enfim, então não pode faltar essa revistinha, né? Por favor. E além do mais, nós temos então aqui não mais a Queda do Morcego, e sim a Cruzada do Morcego, Jean Paul Valley dando as suas aqui, né? Temos um momento importante envolvendo um personagem, um vilão especificamente, que ele dá uma mudada completa no que envolve aqui esse personagem e sua vingança, sua maneira de agir em Gotham City. Saga do Batman, volume 11/47, previsão de lançamento para a segunda quinzena de fevereiro de 2025, né? Vamos ver se vai rolar mesmo esse lançamento nesse período aí. Digo isso porque a edição do mês de novembro foi adiada para o final de dezembro, né? Então tá meio complicado esse negócio aí. Mas o lance é o seguinte, nessa edição nós temos a volta do personagem chamado Matadouro, e esse vilão que a gente viu a primeira aparição dele na primeira temporada da saga do Batman, aqui desempenha um papel importante em ser um antagonista que vai mudar toda a concepção do Jean Paul Valley, trazer o personagem realmente para o que envolve o abismo. O novo Cavaleiro das Trevas rastreia então a próxima vítima desse vilão, que é o Graham Action, o primo do Matadouro, que está em uma viagem de acampamento com um grupo de crianças. O Homem-Morcego então tem que fazer de tudo para evitar a morte desse personagem, bem como evitar aí que o Matadouro fuja. Edição com preço de capa de R$ 45,90, né? Estamos no período já do reajuste aí. Contando com 144 páginas, temos roteiros de Alan Grant e Doug Moench, desenhos de Brett Blevins, Jim Balent e Mike Manley. Publicando Batman 505 a 507, Batman Shadow of the Bat 25 a 26 e Secret Origins número 20. É muito interessante que essas histórias aqui elas não são necessariamente independentes, elas têm uma continuidade mesmo com roteiristas diferentes. Então você tem toda a caçada envolvendo o Matadouro, aí você vai passar para a próxima história, o Batman está investigando ainda tudo que envolve o Matadouro. É claro que o elemento do enredo ali, ele fica, não digo superficialmente, mas o objetivo maior da saga é o cumprimento disso. Aí o roteirista acaba trazendo um pouco do que é a sua ideia envolvendo o que o Batman vai enfrentar para chegar então nesse detalhe envolvendo a investigação do Matadouro. Então isso é interessante também, né? É uma maneira de você trabalhar aqui a mega saga e ao mesmo tempo dar um pouquinho de liberdade então para os escritores. Então vamos lá para Batman 505, efetivamente temos a volta do Matadouro. Lembrando, o Matadouro é um serial killer que estava convencido que sua família era malvada e que ele poderia absorver parte da força vital deles, matando-os e profanando seus cadáveres. Então ele aparece chupando osso, comendo coração, comendo um monte de coisa, enfim, o Matadouro não é mole não. Mas nessa edição 505, então, o Batman descobre as artimanhas envolvendo esse personagem e busca evitar que ele acabe com seus parentes. Tudo isso acontecendo numa excursão escolar. O detalhe importante aqui, que além então de você ter a volta do Matadouro, é que nós vamos ver o Batman então pouco a pouco mudando o seu uniforme. No final dessa edição ele tem um vislumbre do que ele precisa fazer para modificar os seus aparatos para melhorar. É aquela coisa que eu já tinha dito em edições anteriores. Esse Batman aqui, ele é o tipo Freeza, ele vai tendo várias formas com o passar do tempo. Você tem essa armadura nova que ele colocou recentemente, na edição 500, se eu não estou enganado, e aí você então vai ter a modificação dessa armadura em breve. Então no final dessa edição você tem esse pequeno detalhe sendo circulado pro personagem: eu preciso melhorar minha armadura. Tanto que aparece no final ele fazendo o desenho da capa, ele precisa melhorar um detalhe da capa. Então é um ponto importante. Aí dessa edição nós passamos para Shadow of the Bat número 25, Alan Grant trazendo então as suas histórias aí, que são sempre muito bacanas. E outro vilão que eu tinha estreado também na primeira temporada da saga do Batman volta aqui, o Homem Corrosivo. Após a fuga do Matadouro, o nosso protagonista continua então fazendo investigação para tentar encontrar o vilão e evitar que ele continue as suas matanças. No meio do caminho ele encontra o Homem Corrosivo. O Jean Paul Valley não sabe direito quem é esse personagem, mas é uma figura que acaba tendo uma espécie de poder radioativo quase, onde ele consegue fazer mal fortemente para as pessoas com quem ele combate. E o Batman vai se dar muito mal em toda essa batalha aqui. Aí nós temos então o uniforme dele sendo destruído praticamente. O uniforme que passa por altos perrengues aqui para evitar então todo esse combate e que o Jean Paul vá dessa para pior, ou melhor, vai da concepção de cada um. Essa edição de Shadow of the Batman 25 é muito importante, pois já na capa a gente vê então qual é o novo uniforme do personagem. Você vê que o capacete muda e a capa ela fica um pouco mais agressiva, não parece muito uma capa, parece uma coisa diferente. Lembra um pouco mais o uniforme antigo do Azrael aqui, então você vai vendo o uniforme do Batman se transformando no uniforme do Anjo
Vingador. E a última cena desse quadrinho realmente é o Jean Paul Valley chegando na penúltima forma do Batman aqui, capacete transformado, etc. Eu vou dizer pra vocês que eu prefiro o uniforme que a gente viu na estreia lá da Batman 500. Essa modificação que tem aqui ela é bacana, eu acho interessante, mas eu prefiro o capacete todo fechado mesmo e não com aquele negócio meio high-tech. Mas pra trama a gente entende essa evolução toda sendo feita aqui. O Jean Paul Valley precisa realmente modificar e chegar a algo melhor para conseguir combater o crime. Ainda mais que você tem toda essa curva de aprendizado importante aqui com os vilões que ele vai enfrentando do universo do morcego. Tanto essa história do Matadouro quanto do Homem Corrosivo são histórias interessantes, são momentos bacanas com o Jean Paul ali se aventurando em Gotham City e lidando com esse personagem que ele não enfrentou, né? Quem enfrentou originalmente foi o Bruce Wayne, e o Matadouro era uma figura complicadinha, e que você vê esse personagem sendo uma pedra no sapato do Homem-Morcego. Talvez seja o grande inimigo a encher o saco do Jean Paul Valley durante a cruzada do morcego. E tem explicação mais pro final disso tudo também. Aí nós passamos então para Batman 506 e 507, duas histórias escritas pelo Doug Moench com o desenho de Jim Balent, mostrando então o Batman novamente investigando o Matadouro. E o personagem acaba dando de cara então com alguns bandidos que estão planejando crimes, que são uma espécie de paródias dos Três Patetas, uma série clássica lá das antigas. Sendo que ao fazer a investigação então para chegar no Matadouro através de uma das suas vítimas, um dos parentes então desse vilão, ele dá de cara com outra figura surgindo aqui, o famoso Balístico, que é uma espécie de mercenário também que está ali buscando sua grana e acaba confrontando o Homem-Morcego de uma maneira indireta. O Balístico, né, esse personagem que eu acho bem sensal para mim, não funciona muito bem nas histórias do Batman. Ele volta posteriormente quando o Bruce Wayne tem o seu manto novamente, a gente vai ver novamente ali essa figura confrontar um Homem-Morcego diferente aqui. E toda essa construção que envolve esses vilões que parecem três patetas, a gente tem realmente as fisionomias parecidas e assim por diante. Eu acho essas historinhas bem fraquinhas. Então essas duas da Batman aí, 506 e 507, essas eu acho que realmente é o ponto um pouco mais fraco dessa edição. Pra mim não consegue conquistar. Eu acho que talvez você pode tirar alguma coisa boa envolvendo um desenho do Jim Balent. É um desenho que funciona bastante pra mulher gato, né? A gente sabe o porquê. Mas que também ficou bacana. Eu achei que é um desenho que consegue trazer uma carga espiritual muito bacana ali para desenvolver esse Batman, ao mesmo tempo trazendo o Balístico. Acho que o mérito maior dessa edição é a gente vê então a nova armadura do Jean Paul Valley sendo usado com mais afinco, a gente vendo mais detalhes envolvendo toda essa peça desse personagem. Inclusive nas representações que nós temos de skins para jogos do Batman, a gente já viu várias vezes a armadura do Jean Paul Valley aparecer, né? Tanto de maneira oficial, tal qual foi em Arkham Origins, quanto pelos mods. Mas geralmente a galera coloca a armadura do Batman parecida com a primeira versão. Essa segunda versão dificilmente aparece nessas skins. Mas obviamente que é só um detalhe bobo, isso aí nada demais. Mas ainda assim, eu acho que essa edição vale para você ver então a armadura funcionando aí desse personagem protagonista. Então a gente vai arrumando para as duas histórias finais aqui desse encadenado, com o Shadow of the Batman número 26, que essa história é bem importante. Porque novamente o Batman está na busca do Matadouro. Você vê aqui então algumas crianças passando por uma espécie de consulta terapêutica, tendo em vista que eles quase faleceram por causa de um combate do Batman com o Matadouro. E nisso tudo nós vamos ver dois outros vilões voltando aí, que são na verdade os Caras de Barro, o 3 e a 4, que é conhecido também como Lady Cara de Barro. E você tem toda uma história bem contada pelo Alan Grant aqui com os desenhos do Brett Blevins, mostrando esses dois personagens sendo na verdade chantageados pelo Matadouro. Eles precisam pegar então o primo do Matadouro, tendo em vista que o filho deles, o João de Barro, foi sequestrado. E você tem toda uma construção envolvendo esses dois personagens, tendo um relacionamento, fazendo uma construção nesse aspecto. E eu lembro que essa história era muito bacana. Então a gente começou com uma trama aqui com a volta do Matadouro, tivemos outra trama com a volta do Homem Corrosivo, e aqui nós temos a volta dos Caras de Barro, que não foram necessariamente apresentados nas edições anteriores, criados especificamente, mas sim que nós tivemos aquela história da Quadra de Lama, onde esses personagens se conheceram, e a partir daquela trama toda, eles tiveram um relacionamento, e você vê toda a construção disso através dos roteiros do Alan Grant. Eu lembro que quando eu li A Queda do Morcego pela editora Abril nos formatinhos, na minha cabeça essas são as histórias que ficam mais frescas quando eu falo de Queda do Morcego nesse período de Jean Paul Valley sendo
o Batman. A trama toda que envolve eles contando sobre como vai nascendo João de Barro, não termina nessa edição especificamente aqui, toda essa trama, tem mais uma edição para complementar tudo isso, mas é uma história que realmente é muito fresca na minha cabeça quando se fala de Queda do Morcego, ou no caso aqui, A Cruzada do Morcego. E eu gosto muito dos dois Caras de Barro, eu fui curtir pra caramba o Cara de Barro 3 por causa dessa trama toda. Depois, claro, fui conhecer a trama lá escrita pelo Alan Moore, que foi publicada na primeira edição da saga do Batman, e vi outras histórias também bem interessantes, mas toda essa história do Cara de Barro indo lá atrás do filhinho, tentando ajudar, cara, realmente é um trabalho assim que emocionalmente, no meu saudosismo, né, ela funciona muito bem. Quando eu tive que fazer a resenha dos calhamaços da editora Panini Comics, eu lembro que essa história funcionava, porque geralmente as tramas escritas pelo Alan Grant, um grandíssimo roteirista do Batman, elas funcionam bem na Queda do Morcego. São os outros roteiristas que eu acho que são bem fraquinhos, né? Tipo que nem a gente viu aqui nessa história dos Três Patetas aí, que eu acho bem mais ou menos. Mas o Alan Grant é um cara que consegue fazer coisas interessantes nesse período. Mas toda essa história aí que é magistralmente desenhada pelo Brett Blevins, faz sempre uns desenhos que são horripilantes no bom sentido. Você vê uma coisa meio de terror sendo contada nas tramas dele, pô, faz com que essa talvez seja a melhor história desse encadenado, dessa edição aí da saga do Batman. Então show, gosto muito dessa trama, eu lembro muito da capa do formatinho, onde nós tínhamos o começo dessa história toda, que é o Batman nas sombras, meio roxo pegando na história, na verdade é um anoitecer que está acontecendo ali. Pô, se essa capa fosse a capa da edição, aí da saga do Batman, seria muito bacana. Acho difícil acontecer, né? Acho que eles já colocaram qual vai ser a capa ali, que nós temos o Matador com o Batman, é mais ou menos essa capa, hein? Essa capa que eles colocaram como provisória, espero que seja provisória mesmo. Eu acho que tem melhores, colocar o Batman com a armadura pesadona lá, pô, é bem melhor. Essa capa do Batman ao anoitecer aí, bem melhor também. Essa outra capa aí da Batman 505, isso aí eu achei meio fraquinho. Até porque o Batman nem aparece direito na capa, ele caído, ele tá meio estranho, né, no traço do Kelly Jones. As outras capas que nós temos, o desenho do Brian Steel Freeze funciona muito bem, um desenho muito bonito inclusive, ou a outra do Kelly Jones também funciona muito melhor. Então, se eventualmente, né, o editorial da Panini estiver assistindo esse vídeo, eu escolheria uma dessas duas capas, hein. Essa aí da 505, talvez eu não iria, mas quem sou eu, né? Porque pode ter outros detalhes importantes que não foi considerado pela minha pessoa para poder opinar aqui. Então, enfim, só fica aí minha consideração, pensando alto aqui. E a gente termina esse encadenado com uma história da revista Secret Origins número 20, que traz a origem da Batgirl. Por que essa história está nesse encadenado? Acho que só para tapar buraco, na verdade, né? Talvez para você não colocar muito mais páginas aqui, porque eu acredito que agora a Panini vai ter que dar uma boa equilibrada nessa questão de preço. Colocar muito mais páginas, né? Colocar 160 e poucos, ou como ela estava colocando anteriormente, que aumentava um pouco o preço, né? Passava de R$ 39,90 para R$ 44,90, ou no máximo R$ 49,90. Agora vai para uns R$ 55 se aumentar a página. Então realmente vai ter que começar a tapar os buracos com histórias aí que, olha, seja qual for a história, mas tem que tapar um buraquinho aqui. E aí colocaram então essa história aí pra tapar o buraco que envolve a origem da personagem da Barbara Gordon, como Batgirl, obviamente, que foi publicada na revista Liga da Justiça Antiga, quando ainda era descrito Batmoça pela Abril, né? Não era Batgirl, era Batmoça. E essa trama foi republicada também naquela história do O Melhor de Batman número 2, que trazia a origem do Tim Drake como Robin, e também publicava a origem da Batmoça. Não, Batgirl. Batmoça. Eu acho que todas as origens dos Caras de Barro já foram publicadas anteriormente também, histórias meio tapa-buracos, né? Então não tinha como publicar agora aqui dentro desse encadenado. E acharam por bem publicar essa trama toda. Enfim, eu acho que não é um problema publicar uma história a mais, né? Ou publica menos páginas, ou publica mais histórias. Tem que ver questão de extras também, que se tem extras, né? Talvez essa edição nem tenha como colocar extras. Mas enfim, de qualquer maneira tem uma história a mais aí pra galera curtir. Se não gostou, paciência. Se gostou, enfim, mais uma trama pra você conhecer um pouco da origem da Batgirl. Não acho ruim a publicação. E pois bem, meus amigos, em relação às outras edições, nenhuma delas é inédita no Brasil. A Batman 505 foi publicada em A Queda do Morcego número 2 da Panini em julho de 2020, em A Lenda do Batman número 28 da Egon Moss em junho de 2020, e lá a primeira publicação foi em Liga da Justiça Batman número 17, em dezembro de 95. Já Batman 506 e 507 foram publicados em Batman número 10 da Editora Abril em dezembro de 95, Batman Queda do Morcego número 2 da Panini em julho de 2020 e A Lenda do Batman número 29 de junho de 2020. Shadow of the Batman número 25 foi publicado em Batman Queda do Morcego número 2 da Panini, A Lenda do Batman 28 da Egon Moss e também Liga da Justiça Batman 17 de abril em dezembro de 95. E para fechar, Batman Shadow of the Batman 26 foi publicado pela primeira vez em Batman número 11 em janeiro de 96 pela Abril,
Batman Queda do Morcego número 2, da Panini, e a Lenda do Batman número 29, da Eagle Moss, em julho de 2020. Ou seja, nada inédito aqui, talvez o que muda um pouco essa edição é essa origem da Batmoça aí, né? Da Batmoça, não da Batgirl. Então, né, aí tem que considerar se vale a pena você pegar ou não essa edição. Logo mais a gente deve estar chegando na parte que envolve a busca, hein, porque tá indo pros finalmente envolvendo o Jump Valley aqui com a sua caçada. Essa caçada envolvendo o Matador é muito importante para a resolução do aspecto vilão desse personagem. Então essa a gente tá entrando no arco final aqui no que envolve a Cruzada do Morcego, e daqui a pouco chega aquilo que não tem então nas histórias da Panini lá, aqueles encadenados, que é a busca. Mas aí, continua comprando firme e forte a saga do Batman, já abandonou o barco aí? Comente aqui embaixo. Gosta dessas histórias também envolvendo o nosso querido Jump Valley como o Homem-Morcego? Traga todas as suas informações aqui. Lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso vou dedicar 2 videozinhos pra você assistir. Fiz a resenha de Creature Command, os 2 primeiros episódios, comentei ali o que acontece nesses episódios, assim por diante, dá uma olhadinha lá nas minhas considerações. Além do mais, comentei notícias recentes do DCU aí, com spoilers, pois é, trouxeram spoilers envolvendo o universo DC, confira lá. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Esse foi ficando por aqui.